Sejam bem-vindos ao canal da Gestão. Hoje temos uma conversa muito especial com o professor Dr. Jorge Bento, fundador da empresa Gestão, tem vasta experiência e conhecimento na área do controle interno e administração pública. Vamos explorar tópicos importantes sobre os pareceres obrigatórios do controle interno nas prestações de contas anuais. Tudo bem, professor? Bom dia, Lisa. Tudo bem? Tranquilo? Estou à disposição. Professor, poderia explicar o que são os pareceres obrigatórios do controle interno nas prestações de contas anuais? De uma forma bem resumida, Elisandro, são os documentos mais importantes produzidos pelo controle interno, de maior responsabilidade durante o exercício todo, né? Porque é onde, na verdade, os pareceres é a opinião deles sobre as contas de governo e sobre as contas de gestão do gestor. No caso das câmaras, né, do presidente da Câmara. E no caso das autarquias, dos presidentes das autarquias. Resume ali todo o trabalho do ano deles naquela emissão daquele documento final. Ok. E quais são as principais responsabilidades do controle interno na elaboração desses pareceres e qual o prazo de entrega desse documento? Bom, as responsabilidades, desde a Constituição lá já está escrito que a responsabilidade é solidária, né? Então, sobre tudo aquilo que eles estão escrevendo, eles são responsáveis, né? Quando eles estão afirmando dentro de um documento do parecer de controle interno sobre as contas do Executivo, dizendo, por exemplo, que todas as declarações de bens e rendas foram entregues no departamento pessoal. Outro exemplo, que todas as contas bancárias foram conciliadas, que os almoxarifados foram inventariados. Eles são responsáveis por essa afirmação, né? Quanto ao prazo, o prazo é o último dia útil do mês de março, né? Normalmente cai no dia 30 ou no dia 31 de março, de cada ano, sobre as contas do exercício anterior. Ok. Quais são os aspectos cruciais que os pareceres obrigatórios do controle interno devem abordar? Os constitucionais, né? Quais foram se os gastos, por exemplo, na educação, que o mínimo é 25%, na saúde, que o mínimo é 15%, se esses gastos foram, atenderam aquilo que a Constituição determina. Isso é o principal. Isso se chama as contas de gestão. E também eles têm que colocar se aqueles números que estão escritos nos balanços patrimonial, financeiro, orçamentário, são reais. Se realmente aquilo ali já foram conciliados e se aqueles demonstrativos espelham a realidade econômica e financeira daquele município. Ok. Qual a importância da conformidade e da veracidade das informações nas prestações de contas? Bom, Elisandra, é fundamental a veracidade das contas porque a gente é quase repetitivo, né? É importante que os números que estejam lá gravados, registrados e agora oferecidos através de um documento resumido, que é o balanço orçamentário, financeiro, né? O balanço patrimonial, principalmente patrimonial. Então, quando a gente examina um ativo imobilizado de uma prefeitura, que em todas as prefeituras esse será o maior ativo, né, em números, em quantidade financeira, é importante que aquele ativo realmente espelhe a realidade. Então vem a pergunta, que trabalho foi feito pelo controle interno antes, de uma forma preventiva, para que esse número que está sendo apresentado como ativo permanente da prefeitura ou da Câmara, não importa qual o órgão, né, se ele realmente espelha a realidade. E para mim fazer uma afirmação, e aí eu estou falando como se eu fosse um controlador interno, para mim fazer essa afirmação, eu devo ter feito uma vistoria antes. E aí está lá dentro do plano de auditoria, dentro do plano de trabalho anual do auditor, né? Quando ele afirma que a contabilidade, né, tem um dos parágrafos
que obrigatoriamente o controle interno tem que dizer se há confiabilidade nos números que estão escritos aí, ele tem que dizer, ele tem que escrever que existe confiabilidade. Para ele dizer isso, ele tem que ter feito alguma coisa anterior para poder fazer uma afirmação, né? A gente teve no passado, não vou dizer que não era levado a sério a prestação de contas, né? Mas muitos controladores internos foram apontados pelo próprio tribunal, tanto aqui como no Mato Grosso, onde a gente trabalhou durante 10 anos na implantação dos controles internos do estado do Mato Grosso. Nós somos pioneiros, a gestão foi pioneira. Muitos desses tribunais apontaram, né, que não havia veracidade nas informações. E aí foi para cima do controle interno. Como é que vocês votaram lá no parecer anual que as contas estavam certas? Então, aí vem toda a responsabilidade do controle interno, a importância dessas informações serem verossímeis. Certo. Professor, indo para a próxima pergunta, então. Quais são as possíveis sanções ou consequências em casos de irregularidade nos pareceres do controle interno? Bom, como a gente já tinha falado antes, né, a responsabilidade é solidária, né? A principal consequência que pode trazer, não só para o controlador interno, muito mais para o executivo, é a indicação do Tribunal de Contas pela não aprovação das contas, porque o parecer não está conforme, né? Esses dias, por exemplo, num dos municípios que a gente atende, que eu não vou dizer o nome do município, não interessa aqui no caso, o controlador interno, né, recebeu uma notificação do Tribunal de Contas porque que ele não esclareceu sobre um determinado item, quando falou que ele fez uma afirmação dizendo que todas as metas e planos contidos na lei orçamentária, na lei plurianual, né, na lei de diretrizes e base foram atendidas. E não fez nenhuma exceção. E o auditor perguntou ao controlador interno se todos os planos realmente foram feitos, mesmo os do plano plurianual. A gente sabe pela prática que é muito difícil um prefeito atender tudo aquilo que está num planejamento que foi feito há 5 anos atrás. E muitas vezes um plano anual que não foi ele, sim o antecessor dele. Então, o que os administradores hoje têm feito, né? Eles têm dado prioridade de acordo com os recursos que obtêm. Então, tinha que construir mais 2 unidades de saúde. Bom, isso está no projeto plano anual, mas não foi construído. Por que não foi? Porque não veio o recurso. Então, esse detalhezinho, o auditor interno tem que cuidar agora nas suas demonstrações para dizer, ora, exceto não foram atendidos, exceto tais e tais, né? Por ter sido escolhidos não prioritários e por insuficiência de recurso para poder fazer a obra. Isso é importante. Certo. Como os interessados, professor, podem aprofundar os seus conhecimentos sobre esse tópico, sobre esse assunto? Bom, eu vou vender o nosso peixe, primeiro fazendo o nosso curso, né? Acompanhando os nossos cursos. Não é a primeira vez que a gente fala na prestação de contas, né? Em quase todos os nossos cursos a gente faz referência a essa prestação de contas. Mas eu diria assim, pega a resolução 1134 de dezembro de 2020, que é a origem, é o fundamento de todas as nossas prestações de contas, e estudem aquilo ali. Principalmente a parte que o controlador interno tem que fazer, sabe? Tem que responder. Aquela parte dele. Tem uma parte que é do contador, tem outra que é do prefeito, né? Mas a do controle interno, os pareceres que ele tem que dar sobre as contas de governo e contas de gestão, né? E as contas dos administradores do legislativo, é importante que ele tenha conhecimento dessa resolução 1134. Nesse curso que a gente vai fazer agora, a gente vai, no mínimo, umas 2 horas discutir cada ponto dessa resolução, para nós entendermos, né, o que
está pedindo o tribunal e qual é a razão que ele está pedindo aquilo ali, né? E o mais importante desse curso é que nós vamos trabalhar na prática, né? Como é que eu monto o meu relatório? Podia me fazer uma pergunta assim, eu vou sair daqui do curso sabendo montar o meu relatório e parecer? O nosso propósito com esse curso é fazer com que ele saiba de onde tirar os números, né? Então nós vamos pegar o balanço patrimonial, balanço financeiro, vamos pegar o balanço orçamentário, né? Vamos pegar o balancete das despesas, o balancete das receitas, e esses dados nós vamos tirar de lá e encaixar dentro do nosso relatório. Então, quando ele pega aquilo ali, pega esses dados e puxa de outros documentos, né, ele está fazendo um registro novo dentro desse relatório dele. Fica mais fortalecida a opinião dele, porque ele tem fundamentos, né, de contábeis para poder fazer esse registro. E ele não precisa ter conhecimento contábil para fazer isso, Não, professor? não precisa. Esse é o trabalho nosso lá no curso, né? Nós vamos fazer ele entender de todos os balanços. Mas tem um detalhe aí que depois, eu não sei como é que está o nosso tempo, né? Eu gostaria, que é um bônus que a gestão vai oferecer nesse curso. Pode falar, professor. É o relatório circunstanciado do prefeito. Isso é um bônus. Isso não é atribuição do controle interno. Mas tem contadores, por exemplo, de prefeituras, no Rio Grande do Sul são 497 prefeituras, e tem muitos contadores que resumem a prestação, o relatório circunstanciado do prefeito em 3 páginas. E nós dissemos isso já há vários anos, que não é possível fazer em menos de 10 laudas. Então é esse trabalho que a gente vai também explicar, mas isso é um bônus. E aí a gente convida esses contadores que ainda não têm o domínio, ou contadores que recém entraram em prefeituras e agora cai no colo, olha, tem que fazer o circunstanciado do prefeito ou do presidente da Câmara. Mas eu nem sei por onde eu vou começar. Então isso nós vamos trabalhar no final do curso. Ok. Então, professor, para encerrar, qual é a sua mensagem final, né, para transmitir para os nossos espectadores sobre o tema dos pareceres obrigatórios do controle interno? Olha, meus controladores internos que estão nos ouvindo, eu diria assim, e tenho dito isso há mais tempo nos outros cursos, que cada vez mais o Tribunal de Contas está exigindo de vocês, controladores, né, e que, na prática, vocês têm realizado o trabalho de campo que antes era dos auditores externos, está sendo feito por vocês, e vocês estão sendo cobrados diariamente sobre documentos, sobre o próprio relatório relatório de auditoria interna, né? Então, isso inclusive corrobora com uma coisa que o professor Jorge Bento, lá em 2006, já tinha escrito no livro dele, que à medida que o controle interno fosse se fortalecendo como organismo dentro da prefeitura, o trabalho dos auditores externos ficaria restrito a eles não precisarem mais fazer visitas. E essa previsão foi feita há 17 anos atrás, né? Isso está acontecendo nos últimos 2 anos. Então, eu diria que é importante vocês participarem desse curso, terem bastante conhecimento prático, saírem de lá com domínio, né? Aproveitando essa oportunidade que a gente está dando para vocês, oferecendo inclusive 2 turmas dentro do mês. E eu desejo e conto com a presença de vocês para a gente novamente fazer um trabalho prático, como é a forma que a gente tem atuado dentro da gestão. Ok. Obrigada, professor, por compartilhar os seus conhecimentos conosco, né? Destacando a importância sobre esse tema para a gestão pública. Eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigada.